Olá, meus queridos, há quanto tempo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Desculpe estar desaparecida esses últimos dias, mas é que eu estive. Aliás, estou ainda meio doente. Não sei se dá pra perceber aqui no áudio, minha voz tá bem rouca. Pode ficar meio rouca e mais rouca ainda amanhã. Não sei se ela vai estar mais rouca ainda. Eu estou me recuperando, na verdade, eu estive bem doente. E estou dentro doente mais ou menos desde sexta-feira. Foi quando eu comecei a ficar ruim. E foi bem no período que minha cachorra também ficou muito doente. E ela quase bateu as botas, inclusive. Tanto que eu virei literalmente 2 noites acordada cuidando dela, né? Porque minha mãe não tinha ficado. A cachorra não é minha, da minha mãe é minha. Então minha mãe não tinha condições de ficar cuidando de cachorro. Então, como minha mãe poderia cuidar da casa do meu sobrinho, então eu fiquei cuidando da cachorra. Levei 2 noites sem claro. Então eu não dormi de dia, também não dormia de noite, então eu tava parecendo um zumbi, né? Então não tinha nem condições de eu aparecer por aqui. Vocês iam achar que eu tava morta, inclusive, né? De tão branca que eu estava. Não questão dos não me deixe branca, mas eu estava com cara de cadáver mesmo, de tão ruim que eu estava. Eu estou me medicando, estou melhorando. Não tô 100% ainda, mas eu estou no caminho, então aguarde novos vídeos que com certeza eu vou voltar a gravar. Desde aquele dia que eu me deixei aquela mensagem na comunidade, eu não gravei mais nada justamente porque eu não tava me sentindo bem, tanto que eu só levantava mesmo pra poder ajudar minha cachorra, porque eu não tava nem com condições de cuidar de mim, que já de um cachorro, mas eu tive que cuidar da cachorra de qualquer maneira. A minha cachorra já está praticamente 100% boa, mas eu não me recuperei ainda. Mas, como o Papa Francisco bateu as botas, eu precisava trazer essa notícia. Eu não ia gravar hoje, mas eu pensei, preciso gravar porque afinal de contas é uma notícia importante. Não que esse seja um canal religioso, mas o Papa Francisco é uma coisa que envolve política, tanto é que nosso caríssimo presidente vai lá para prestar suas homenagens ao Papa. E eu vou trazer algumas informações que eu reuni aqui para vocês, ok? Então acompanhe comigo as notícias que envolvem o falecimento do Papa Francisco e como vai ficar o período do Vaticano enquanto não tem um novo Papa e como vai ser para escolherem um novo Papa, inclusive. Então acompanhe esse vídeo aqui comigo até o final. Veja o momento em que sinos do Vaticano anunciam a morte do Papa Francisco. Ao meio-dia desta segunda-feira, os sinos da Basílica de São Pedro, no Vaticano, tocaram afinados, anunciando o falecimento do Papa Francisco, ocorrido na manhã do mesmo dia, aos 88 anos. O som lento e solene dos sinos do Templo Vaticano ecoou pela Praça de São Pedro, onde milhares de peregrinos, fiéis e turistas se reuniram para prestar suas últimas homenagens. O Papa Francisco faleceu às 7h35, horário local, que foi lá, seria algo em torno de 5h35? Eu não lembro, não tenho certeza. Acho que 7h35 seria lá e talvez 5h35 aqui. Em sua residência na casa Marta. Eu não sei quantas horas tem de diferença entre lá e cá, mas eu sei que tem anos de diferença. Conforme anunciado em sua mensagem de vídeo pelo cardeal camarlengo Kevin Joseph Farrell. Se alguém souber a diferença de horas, e se era 7h35 aqui, 5h35 lá, ou se era ao contrário, pode deixar aqui nos comentários. Eu não vou confirmar porque não tenho certeza. A morte ocorreu após mais de 2 meses de problemas respiratórios, que resultaram em uma hospitalização de 38 dias na capital italiana. Queridíssimos irmãos e irmãs, com profunda dor, devo anunciar a morte do nosso Santo Padre Papa Francisco, declarou o cardeal Kevin Farrell, lendo o comunicado oficial do Vaticano. Esta manhã, às 7h55, 5h35, acho que era aqui 5h55, o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja. Se ele realmente era muito dedicado, eu tenho minhas dúvidas, né? Por causa de coisas que eu sei de fotos e vídeos que eu andei vendo. Mas não estou aqui para ficar criticando, né? Estou aqui para dar notícias. Inclusive aos católicos, meus pêsames para aqueles que gostavam do Papa, ok? Tenho minha divergência com ele? Tenho, mas é coisa pessoal minha. Com filial reconhecimento, recordamos o seu amor pela Virgem Santa, a cuja intercessão confiamos cada passo do seu ministério petrido. Imploramos para ele a luz eterna e a paz prometida aos justos. Diz o comunicado da Basílica. Vale lembrar que qualquer coisa que a gente deseja para a pessoa, a gente deseja em vida, porque a caminhada que ela faz na morte, seja para o reino de Deus ou para o inferno, é uma coisa que é decidida em vida. Quando a pessoa morre, qualquer oração que você queira fazer não vai valer de nada, porque mortos não recebem orações, ok?
Após o anúncio, a Santa Sé, através da congregação de cardeais, deverá estabelecer os prazos para o funeral e sepultamento do Papa, e em seguida um prazo máximo de 20 dias. A realização do conclave para eleger um sucessor. O anúncio da morte do pontífice foi replicado pelos campanários de todo o país. As campanas da Basílica Romana de Santa Maria Maior também tocaram em sinal de luto. Francisco havia expressado o desejo de ser sepultado ali, em vez da cripta de São Pedro. Essa basílica é localizada no centro de Roma e que guarda um ícone mariano de grande devoção para o Papa. A Salus Populi Romani anunciou com 13 minutos de toques de sino que Sua Santidade Francisco regressou à casa do Pai. O falecimento ocorreu apenas um dia após o pontífice fazer uma aparição pública na varanda da Basílica de São Pedro durante a celebração da Páscoa, em que proferiu sua última mensagem ao mundo. O Papa havia saído recentemente de uma longa hospitalização após sofrer uma pneumonia grave que o manteve internado por 38 dias, até sua alta médica em 23 de março. Segundo fontes vaticanas, ele havia estado em um estado delicado, enfrentando 2 episódios críticos de saúde durante o ano. O toque afinados ou campanadas de luto é um sinal de respeito e luto pela pessoa falecida. No Vaticano, os sinos costumam soar quando a morte do Papa é confirmada. Este ato tem a intenção de anunciar publicamente o falecimento e expressar a tristeza da comunidade católica pela perda de uma figura central da Igreja. Além do significado de luto, os sinos também marcam o início do processo de luto oficial e a organização dos ritos funerários, que incluem a preparação dos fiéis para a missa de funeral e as cerimônias relacionadas à associação do novo Papa. Os sinos do Vaticano têm um profundo simbolismo histórico, pois não apenas indicam eventos importantes da Igreja, mas também são uma forma de comunicar momentos de grande relevância religiosa e política aos fiéis. Saiba quem assume o comando da Igreja Católica após a morte do Papa Francisco. Com o falecimento do Papa Francisco nesta segunda-feira, a Igreja Católica entra no período conhecido como sé vacante. Durante essa fase, a liderança da Igreja fica temporariamente vaga e os membros do clero se preparam para eleger um novo pontífice. Nesse intervalo, a administração dos assuntos da Igreja é assumida pelo Camerlengo, autoridade encarregada de gerenciar os bens e os recursos financeiros do Vaticano. Atualmente, essa função é desempenhada pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell. O Colégio dos Cardeais é uma instituição vital durante a Sé Cavante, composto por 252 cardeais de todo o mundo, incluindo 8 brasileiros. O colégio é responsável por discutir e decidir sobre assuntos urgentes da Igreja. Apenas cardeais com menos de 80 anos, atualmente 135, têm direito a participar da eleição do novo Papa. Antes do conclave, os cardeais participam das congregações gerais, reuniões diárias que ocorrem antes do término dos novendiales, um período de 9 dias de missas em memória do Papa falecido. Nessas congregações são discutidas questões governamentais, mas mudanças significativas na estrutura da Igreja são evitadas durante a sé cavante. O conclave é o processo pelo qual a Igreja Católica elege um novo Papa. A palavra conclave vem do latim no conclaves, que significa fechado à chave. Durante o conclave, os cardeais ficam isolados do mundo exterior, sem acesso a meios de comunicação para garantir que a eleição não seja influenciada por fatores externos. As votações ocorrem na Capela Sistina, e o cardeal precisa de 2/3 dos votos para ser eleito. Se após 34 votações não houver consenso, os 2 cardeais mais votados disputam o segundo turno, ainda precisando de 2/3 dos votos para vencer. Uma vez eleito, o novo Papa escolhe um nome e é apresentado ao público na Praça de São Pedro com a famosa declaração Habemus Papam. Quem participa? Apenas os cardeais com menos de 80 anos têm o direito de votar no conclave atualmente. Eles têm cerca de 120 cardeais eleitores. O conclave geralmente ocorre na Capela Sistina do Vaticano. Como funciona a votação? Isolamento. Os cardeais eleitores são isolados do mundo exterior para evitar qualquer influência externa no processo de votação. Eles fazem juramentos em sigilo absoluto. Votação secreta. Votação secreta. Cada cardeal escreve o nome de um escolhido em uma cédula e a deposita em uma urna. Não é permitido votar em si mesmo. Maioria necessária. Para ser eleito um Papa, o cardeal precisa obter pelo menos 2/3 dos votos. Múltiplas votações. São realizadas várias rodadas de votação, geralmente 2 pela manhã e 2 à tarde. Finalização do resultado.
Após cada votação, as cédulas são queimadas. Se a fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina for preta, significa que nenhum candidato obteve a maioria necessária. Se a fumaça for branca, indica que um novo Papa foi eleito. Produtos químicos são adicionados à fumaça para determinar sua cor. Aceitação e anúncio. Uma vez eleito, o cardeal deve aceitar o cargo de Papa e escolher o nome papal. O cardeal e do decano, o cardeal mais antigo, então pergunta ao eleito se ele aceita e qual nome escolheu. O anúncio oficial é feito da sacada da Basílica de São Pedro com a famosa frase Habemus Papam. Temos um Papa. Embora muitos cargos do Vaticano fiquem vagos durante a sé vacante, alguns continuam a ser ocupados. Entre eles estão o penitenciário mor, responsável pelo Supremo Tribunal, e o cardeal vigário-geral para a Diocese de Roma, que administra a Diocese do Papa. Outros incluem o cardeal arcipestre da Basílica e do Vaticano e do esmoleiro apostólico, que cuida da caridade em nome do Papa. Esses líderes garantem que as funções essenciais da Igreja continuem a ser realizadas, mesmo enquanto o Colégio dos Cardeais organiza o conclave e a eleição do novo Papa. O conclave é um evento de extrema importância para a Igreja Católica, pois define a liderança espiritual e administrativa da instituição. A eleição de novo Papa é um momento de renovação e continuidade, onde os cardeais, representando a diversidade da Igreja, escolhem um líder que guiará os fiéis em todo o mundo. Antes de ser um processo rigoroso e sigiloso, o conclave é também um símbolo da unidade e tradição da Igreja, reafirmando seu compromisso com os princípios e valores que sustentam há séculos. Trump e Melania irão a Roma para funeral do Papa Francisco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na noite desta segunda-feira, 21, por meio de uma publicação na rede social Truth, de Truth Social, que viajará a Roma para comparecer ao funeral do Papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos. Ele estará acompanhado de sua esposa, a primeira-dama Melania Trump. Melania e eu iremos ao funeral do Papa Francisco em Roma. Estamos ansiosos para estar ali, escreveu Trump, encenando as especulações que cercavam sua possível participação na cerimônia. Horas antes do anúncio, Trump já havia determinado que todas as bandeiras dos Estados Unidos em prédios governamentais, postos militares e navios de guerra fossem hasteadas a meio mastro até o pôr do sol, no dia do sepultamento do pontífice. A data exata do funeral ainda não foi confirmada pelo Vaticano, mas a expectativa é que aconteça entre 4 e 6 dias após o falecimento. Na manhã de segunda, ao ser questionado por jornalistas sobre a possibilidade de comparecer à cerimônia, Trump havia dito apenas: "Ainda não sei." A confirmação veio no final do dia. Francisco morreu em Roma devido a complicações de uma doença prolongada. Ele foi líder da Igreja Católica por mais de uma década, tornando-se uma figura central em pautas como pobreza, meio ambiente e acolhimento de imigrantes. Sua morte gerou reações de luta e homenagens por parte de líderes políticos, religiosos e da sociedade civil em todo o mundo. A viagem de Trump marcará um momento raro na diplomacia norte-americana, já que ele será o primeiro presidente dos Estados Unidos a comparecer a um funeral papal desde George W. Bush, que esteve na despedida de João Paulo II em 2005, que inclusive era um papa que eu simpatizava bastante. O vice-presidente norte-americano J.D. Vance também esteve em Roma no fim da semana da Páscoa. Com a família, chegou a se encontrar com o pontífice no domingo, um dia antes da morte de Francisco, que havia aparecido na Praça de São Pedro para abençoar milhares de fiéis após a missa de Páscoa. Lula decide ir ao funeral do Papa Francisco no Vaticano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu participar da cerimônia de sepultamento do Papa Francisco, que faleceu nesta segunda-feira, aos 88 anos. A presença do mandatário brasileiro será confirmada assim que o Vaticano divulgar oficialmente o calendário de despedidas e o cronograma da cerimônia, prevista para ocorrer a partir de sexta-feira. Lula, que teve uma relação próxima com o pontífice, se reuniu 3 vezes com Francisco ao longo dos 12 anos de seu papado. O líder católico, o primeiro da latino-americano a chefiar a Igreja Católica, era reconhecido por suas posições progressistas e pelo diálogo com lideranças de diferentes correntes políticas e sociais. Embora a viagem ainda não tenha sido confirmada oficialmente pelo Palácio do Planalto, a assessoria do presidente já iniciou os preparativos logísticos. O Itamaraty está já em contato com representantes da Santa Sé para alinhar os protocolos diplomáticos e definir os detalhes da participação da delegação brasileira. A cerimônia deverá reunir chefes de Estado e autoridades de todo o mundo, marcando a despedida de uma das figuras mais influentes da Igreja Católica no século XXI. A expectativa é que o Vaticano envie convites formais a outros representantes brasileiros interessados em participar do funeral. Milei se despede do Papa Francisco com profunda dor e declara luto na Argentina.
O presidente da Argentina, Javier Milei, manifestou profundo pesar pela morte do Papa Francisco aos 88 anos e decretou 7 dias de luto oficial no país. Ok, vamos dizer que o Papa era de uma visão política diferente da de Milei. Vale lembrar que, apesar disso, o que era uma coisa muito clara em muitos momentos do Papa, ele era argentino. Então é muito normal, muito lógico que o presidente atual da Argentina declare luto oficial por um homem importante do país que acabou morrendo. A informação foi confirmada nesta segunda-feira junto com uma nota da presidência argentina prestando condolências à família Bergoglio. Faleceu hoje e já se encontra descansando em paz. A despeito de diferenças que hoje parecem menores, ter tido a oportunidade de conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim, escreveu Milei nas redes sociais. Em seguida, ele completou como presidente, como argentino e fundamentalmente como um homem de fé, me despeço do Santo Padre e me uno a todos que hoje recebem essa triste notícia. No X antigo Twitter, o presidente publicou: Adeus, com profundo pesar recebo nessa triste manhã a notícia de que o Papa Francisco Jorge Bergoglio faleceu hoje e já se encontra descansando em paz. A despeito das diferenças que hoje parecem menores, ter tido a oportunidade de conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim. Como presidente, como argentino e fundamentalmente como homem de fé, me despeço do Santo Padre e me uno a todos os que hoje recebem essa triste notícia. Que descanse em paz. Apesar da homenagem, a relação entre Milei e o pontífice teve momentos tensos. O presidente o chamou de representante do maligno na Terra, mas posteriormente se retratou. Me equivoquei, por mais que tenhamos visões distintas, isso não justifica os termos que usei, afirmou. Viram o que eu falei? O Papa tinha suas posições e Milei tinha também suas posições e não eram posições que se casavam, digamos assim. Na nota oficial, o governo argentino declarou que o presidente da nação se solidariza neste momento de dor com todos os que professam a fé católica e encontraram no Sumo Pontífice um líder espiritual. O texto lembrou ainda que Francisco foi o primeiro argentino a chegar ao comando da Igreja Católica em 2013 e que a liderou com entrega e amor, a partir do Vaticano. O comunicado destacou o compromisso do Papa com a incansável luta pela proteção da vida desde a concepção, sua dedicação ao diálogo interreligioso e à atenção à espiritualidade dos jovens. Também mencionou a austeridade que Francisco imprimiu ao Vaticano durante seu pontificado, com atitudes concretas. A nota termina com uma despedida em latim. Requiem aeternam dona ei domini, et lux perpetua lucia ei. Requiescat in pace. Sim, eu não sei ler latim, tá? Caso vocês não tenham percebido. Mas vamos ver a tradução. Concedei-lhe, ó Senhor, o descanso eterno e que a luz perpétua o ilumine, que descanse em paz. E esse aqui foi o momento exato em que os sinos do Vaticano tocaram anunciando que o Papa havia partido dessa terra. Parece que toca mais de uma vez, né? Bem mais. Umas 7 vezes, se não me engano, uma coisa assim. Não sei dizer ao certo porque eu não conheço as regras. Não vou perguntando o que vocês acharam, porque afinal de contas é uma notícia sobre falecimentos, não é uma coisa que eu brinco, que eu vou fazer piadinhas, ok? Mas, se vocês gostaram de alguma forma das informações trazidas aqui, é só vocês curtirem esse vídeo. Não porque vocês gostaram da notícia da morte, mas pela maneira como eu trouxe notícia, ok? Se vocês simpatizaram com a maneira como eu trouxe notícia, então, por favor, curta esse vídeo. Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal, caso você não esteja inscrito. E ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigada por vocês que assistiram esse vídeo aqui até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. E sim, trarei mais notícias e mais informações a respeito dos dias que forem ocorrendo, conforme forem acontecendo as coisas, da escolha do novo Papa, ok? Tchauzinho pra vocês.